começar aqui com vocês me apresentando. Meu nome é Igor, eu sou especialista em automatização, sou entusiasta em softwares open source e aficionado por tecnologia, né? Como a maioria de vocês também provavelmente deve ser. E aí eu vou apresentar para vocês hoje aqui uma suite de scripts criadas para integração com o Zabbix Agent, de forma que a gente consiga melhorar um pouquinho mais o dia a dia que a gente tem com essa ferramenta, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui as diferenças de você usar o Zabbix Agent com e sem o ZTools. Ele basicamente, como estava no slide anterior, é um conjunto de scripts integrados pelo user parameter. E aí vocês vão se perguntar, pô, mas isso aí eu já uso. Qual que é a diferença? Eu já tenho no meu ambiente, eu já faço isso já. Mas se vocês forem ver, o que vocês têm no dia a dia para fazer é o quê? Ah, vou implementar um script novo. Você copia ele para a máquina, configura o user parameter, restarta o agente e usa. Pô, eu tenho mais um. Conecto na máquina, copio o script, configura o user parameter, restarta o agente. Se você fizer com o ZTools, você vai fazer isso uma única vez, que é o quê? Fazer a instalação do ZTools para o Zabbix Agent ter as funcionalidades. E aí, a partir desse momento, você vai ter a capacidade de fazer hot deploy desses scripts para a máquina. Você vai ter o update automático desses scripts. Você vai ter um repositório central, para que você não se preocupe mais se aquela máquina tem o script ou não, se você já mandou para lá. Então, você vai ter um lugar que você vai conseguir centralizar tudo isso de forma mais fácil, né? E uma coisa que foi muito importante para mim quando a gente pensou em fazer os ZTools é a administração remota do agente. Você conseguir dar comando nele, gerenciar, ver como que ele está, né? As principais funcionalidades que eu implementei até agora foi o restart do agente de forma remota, o hot deploy dos scripts, atualização dos scripts, variáveis de ambiente para facilitar o desenvolvimento. O que é isso? São variáveis que você vai conseguir acessar do seu script para identificar qual é um diretório temporário para você gravar um arquivo de troca, alguma coisa. Em que lugar está o arquivo de configuração do Zabbix Agent ou do Z-Agent, qual que é o diretório de biblioteca, um diretório de import de alguma biblioteca do Python ou do Perl, enfim, coisas que você vai acabar usando no seu dia a dia para fazer a administração do seu ambiente. E as alterações de parâmetros de configuração, não só do ZTools, como também do Zabbix Agent. Que se você não tiver ele configurado na sua máquina, você tem que ir lá, logar na máquina e fazer todas as alterações de forma manual, né? Essas daqui são as keys que eu criei para os ZTools, para a gente fazer as alterações no dia a dia. Vocês conseguem ver aqui que vocês têm os dois grupos as duas grupinhos, né, com as duas chaves, para você fazer a recuperação da configuração e setar uma nova configuração para o Zabbix Agent. Como você tem também aqui, embaixo e em cima, a dos ZTools. Além disso, você tem a de restart do Zabbix Agent e a principal, que é essa de execução dos scripts que estão localizados na biblioteca local dos ZTools. Essas outras duas que estão aqui embaixo, elas estão em desenvolvimento, estão quase 100% funcionando, mas eu decidi deixar elas de lado para a apresentação, porque quem sabe faz ao vivo, mas se não estiver funcionando, não dá, né? Não tem como. Aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho uma demozinha bem rápida para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, né? Só para vocês se situarem, aqui desse lado direito eu tenho na minha máquina com o agente, ele está listando os processos ativos do Zabbix. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que eu acho que ficou meio grande, né?
E dá para ver ainda, né? Bem. Então, em cima você tem ali os processos do agente, né? 3 processos. Os arquivos da library, que estão disponíveis localmente para o ZTools utilizar. Desse lado aqui é o proxy dos Zabbix. E eu estou dando um tail nos arquivos de log de um web server que está rodando lá. E aí aqui embaixo eu vou fazer a execução dos comandos. Né? Vou pegar uns aqui, colar um pouquinho. Para começar, eu vou mostrar para vocês a coleta de parâmetros de configuração. Deixa eu maximizar esse cara aqui, que senão não vai dar para ver. Eu rodei aqui um getAll no arquivo na configuração do Zabbix Agent, ele me trouxe todos os parâmetros que estão lá configurados. Caso eu passe para ele apenas um, ele vai me trazer exatamente o cara que eu pedi. E aí, como eu mostrei para vocês ali no cara anterior, eu consigo alterar esses parâmetros também. Aí vocês vão falar, pô, beleza, você alterou o arquivo de configuração do agente, agora você vai lá, loga no seu agente e restarta ele, né? Só que, com esse cara aqui, eu tenho um comando remoto que eu consigo fazer o restart do cara, e aí vocês conseguem ver lá que aumentou de 3 para 5 processos, que foi o que eu alterei. Se eu mandar aqui de novo alterar para 5, vocês vão ver que o retorno da chave agora foi 0. Por quê? Já foi alterado. Ele sabe que não tem que alterar nada, então ele não mexeu no arquivo de configuração. Se vocês olharem ali, inclusive, a última linha é o arquivo de configuração. Vocês podem ver que ele foi alterado agora há pouco, né? Há 1 minuto e pouquinho, mais ou menos atrás. Só que eu mandei de novo aqui, ele sabe que não precisa fazer alteração nenhuma. Eu vou voltar para 3. A gente não precisa de tantos forks assim do agente sendo executado, né? Nesse cara. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a execução de um script. Vou pedir um script que não está lá na library para ele fazer o download do cara. Lá. Aí vocês viram que o cara já apareceu ali na lista. Se eu chamar um cara que não existe, ele me reclama falando que a chamada foi não suportada. Né? Vocês podem ver que aqui do lado esquerdo, em cima foram as chamadas do web server que tem lá no proxy, mostrando que ele fez a chamada. Se eu chamar de novo o cara, vocês podem ver que ele não vai mais lá no web server. Ele já identificou que o script está local, está fazendo a chamada direto dele. Eu vou chamar um outro aqui. Demonstrar a passagem de para vocês aqui que você pode passar parâmetros para o script também, né? E aí você consegue ver que ele já chamou o novo script, já disponibilizou na library local e já fez a execução do cara também. Não só as configurações aqui do Zabbix, dá para puxar também as configurações do ZTools. Né? Vou mandar um... Opa. Aí tem alguns dos parâmetros de configuração do cara aqui, né? Tá a apresentação. E aí, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, eu montei aqui a arquitetura de comunicação do ZTools com a suíte
do Zabbix. Vocês podem ver que a comunicação normal do Zabbix está ali, né? Na porta padrão dele. Para que tudo funcione, eu desenhei de forma que você tenha um repositório central, que ficaria na manager do Zabbix, que aí você colocaria todos os scripts ali dentro. Tem um script que, dos proxies, ele faz um sincronismo com um tempo pré-determinado, para que esse repositório ele esteja centralizado e igual em todas as máquinas. Que a ideia é levar os scripts por mais próximo do agente. Porque como você tem monitoração, às vezes, remota, você tem um proxy na casa do cliente ou em algum lugar, você possa levar esses caras para lá, né? Porque provavelmente esse agente não vai conseguir se conectar com a manager e solicitar o script para que a configuração seja, que a métrica seja coletada, né? E aí, essa pontilhada aqui, ó, é onde as comunicações, execuções e downloads e envios dos scripts acontecem. Vou mostrar para vocês aqui como funciona efetivamente a comunicação e o envio dos arquivos. Quando você solicita pelo Zabbix Server a métrica, ele vai até o agente e fala assim, agente, eu tenho que rodar uma key e os parâmetros são esses daqui. E aí ele identifica aqui o script que ele tem que executar. Ele vai lá na library local do ZAgent e verifica se o arquivo está lá. Se ele não tiver, ele se conecta com o proxy, que é um dos servidores que estão configurados no Zabbix Agent como ativo, e solicita para ele. Fala assim, cara, eu preciso de um arquivo para ser executado que tem o nome tal. Ele procura na library dele, no repositório. Se ele encontrar, ele disponibiliza para download o cara. E aí, o ZTools faz download desse script, valida o MD5 desse cara, garante que a transferência foi feita de forma adequada e o arquivo está íntegro, e aí sim ele salva na library local, faz a execução do script, pega a métrica necessária e devolve ao final para o Zabbix Server, para o proxy, para que ele possa coletar a métrica. E se o script já estiver na máquina? Como funciona? Ele baixa de novo o arquivo? Não, ele não baixa o arquivo de novo. Ele faz todos aqueles mesmos passos, só que quando o proxy solicita o arquivo, a execução do script para o Zabbix Agent, ele identifica que o script já está na library e já executa ela e devolve a métrica. Então ele não fica fazendo esse download todo o tempo. Porque como a gente sabe, quanto mais tempo o agente perder executando alguma coisa externa, pior é. Por isso que a gente tem o timeout lá no agente, para não deixar os workers dele ficarem trabalhando indefinidamente, gastando recursos e perdendo tempo e gerando fila. Então, para não perder tempo nessa parte, ele identifica o cara e manda para frente. Na parte da atualização da library, o funcionamento é bem parecido. Porém, o que ele faz? Você faz a chamada daqui que start do processo de update, ele identifica que foi solicitado o processo de atualização da library local, e aí ele comunica com o server. Quando ele se comunica com o server, ele solicita a lista de todos os scripts disponíveis e o MD5 de cada um deles. Ele entrega para o Zabbix Agent que solicitou essa lista, e aí ele vai fazer a validação arquivo a arquivo de se esse script foi atualizado ou não, se tem a necessidade de fazer atualização. Se tiver necessidade de fazer atualização, ele solicita o download do arquivo, baixa ele, testa o MD5 e grava na library. E aí, ao fim, ele devolve a quantidade de scripts que foram atualizados pelo processo, para que você consiga montar, de repente, um item no Zabbix, para você poder identificar se as atualizações estão ocorrendo conforme necessário, se você está conseguindo manter o seu ambiente
adequado e conforme com o que você quer. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia de como é a arquitetura dos arquivos e pastas dos eTools. Vocês vão ver que ele é extremamente simples. Não é assim, como o nosso amigo Adail gosta de falar, eu não reinventei a roda. Fiz o mais simples possível, segui a arquitetura de diretórios do SO, do próprio Zabbix para a gente conseguir tentar ali manter ele o mais próximo possível do que a gente já conhece hoje. Eu tenho um arquivo de configuração dos eTools, que tem os parâmetros de conexão, de protocolo, de timeout, enfim. Eu tenho um arquivo de user parameter, que é esse cara aqui que faz a mágica. Você importa ele dentro do Zabbix Agent, e aí dentro dele está todas as receitinhas lá de como ele vai executar, do que ele vai executar, como ele vai chamar, qual parâmetro, como que ele trata. Vocês vão ver que é bem, o arquivinho, se vocês abrirem, vocês vão ver que ele é bem simples. E aí, esse daqui é um dos parâmetros de variáveis de ambiente que eu falei para vocês que eu implementei nos eTools, que é para facilitar um pouco o desenvolvimento. A maioria dos scripts que eu fiz, aí eles estão usando o Perl. E essa é uma das bibliotecas que eu uso para fazer download de arquivo. Então o que eu faço? Eu coloquei ele dentro e eu tenho uma variável que já aponta direto para esse diretório de import, de include aqui. E aí eu só aponto ele lá de dentro, então eu não preciso me preocupar onde ele está instalado. Se o cara virar e falar assim, pô, mas eu não quero colocar no apt ZTools, eu quero colocar no USR. Beleza, você pode colocar. Quando ele fizer a instalação, ele vai saber que ele está instalado em outro lugar, vai configurar essa variável, e eu simplesmente aponto para ela e faço o import do diretório. E aqui é o diretório da library, que é onde todos os scripts são copiados, são feitos os downloads aí para dentro. E aí, como pré-requisitos para o funcionamento do ZTools, você tem que ter o Z-Agent instalado, o Zabbix Agent instalado e configurado e em execução. Por que em execução? Porque em tempo de instalação dos eTools, ele vai achar o Zabbix instalado, vai procurar o arquivo de configuração dele, vai pegar algumas coisas lá de dentro para poder pré-configurar o arquivo dos eTools. E também é necessário ter o sudo instalado na máquina e configurado para que ele consiga executar alguns comandos com privilégio de root. Como, por exemplo, eu fiz o restart do agente do Zabbix e o usuário comum, o próprio agente do Zabbix, o usuário do Zabbix não consegue fazer o restart do próprio serviço, né? Então ele executa como root usando o sudo. E aí esse diretóriozinho padrão da instalação e o permissionamento que vai ser dado para o diretório de instalação dos eTools. Aqui é a arquitetura dos eTools dentro do proxy e do server. Que o repositório central, ele vai ter exatamente essa cara aqui, esse nível de diretórios, que são copiados também para o agente. E aí aqui ele é bem mais simples, né? Ele tem a library com os arquivos, os scripts, né? Inclusive, dá para colocar aqui não só script, né? Vocês podem colocar um binário, de repente, para uma máquina lá que você foi lá, escreveu um código em C, criou um binário que faz uma monitoração, você pode colher aqui. Tem o arquivo de user parameters aqui, que ele pode fazer a atualização desse arquivo também. Mas esse daqui essa parte ainda está em desenvolvimento, não terminei. E os scripts de instalação também vão ficar lá. Para quê? Para que você consiga fazer a instalação do agente, do ZTools, utilizando o mesmo processo que ele faz para o funcionamento, que é conectar pela porta de comunicação do ZTools, baixar o script, rodar e instalar, que assim você consegue fazer algo meio parecido com o que o Adail fez com o Everz. E aí você faz wget no cara, pipe shell, você já faz a instalação bem mais fácil e simples do cara. E aí, o pré-requisito para esse cara funcionar é você ter um web server instalado e configurado
tanto na Manager quanto no Proxy. E aí a comunicação se dá por essa porta, porém você pode alterar ela, né? Não é obrigatoriamente. É um parâmetro do arquivo de configuração dos eTools, então se você mudar ele, ele começa a se comunicar por outra porta, não tem problema nenhum. Eu testei esse cara rodando tanto com o Apache quanto com o Nginx, apesar de que o web server nesse ponto, ele não tem tanta diferença assim, né? Ele não faz muita diferença qual cara que você está usando. Desde que você provenha você dê para ele um web server, ele funciona numa boa, né? Bem, é isso daí que eu tinha para mostrar para vocês. Esse é um projetinho que eu montei para tentar ajudar a comunidade. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas? Opa, fala aí, Igor, beleza? Cara, parabéns pela apresentação, pelo desenvolvimento da ferramenta. Oh, valeu, uma dúvida que eu tenho. Ali que você está baseando, por enquanto, em Linux, você tem o objetivo de expandir isso para Windows? E a segunda pergunta e última seria a questão de segurança. Algumas permissões que a ferramenta utiliza dentro do Zabbix, por exemplo, isso tem alguma implicância para a segurança? Em alguns ambientes a gente não pode nem ter, por exemplo, sistema ativado, alguma coisa assim. Como que está isso? Tá. A parte de suporte de sistemas operacionais, hoje ele funciona e eu já testei em todos os Unix-like. Eu já fiz testes em Windows, a maior parte das funcionalidades já funcionam, porém no mundo Windows é tudo um pouquinho mais difícil, né? É um pouquinho mais de trabalho para deixar funcionando. Sim, eu vou expandir para o Windows também. Tá? Quanto à parte de segurança, eu já implementei a funcionalidade para fazer download dos arquivos tanto por HTTP quanto por HTTPS, porque eu sei que tem gente que tem essa preocupação de fazer todas as comunicações criptografadas, né? E a parte de comandos que ele executa, local, o único comando privilegiado que ele usa é o restart do agente, que está configurado via sudo, né? Então, todos os permissionamentos que você vai dar são controlados por você dentro do arquivo do sudo. E os scripts que ele vai executar são os que estão no seu Zabbix server. Então, se você disponibilizou um arquivo lá, você sabe o que você colocou e é ele que vai ser transmitido para a máquina. Então, está tudo na sua mão, está tudo na sua gerência. Não tem como alguém alterar alguma coisa. Mesmo porque o processo cíclico de atualização identifica que existe alteração entre o arquivo local e o arquivo remoto e atualiza ele de novo, né? Para manter a integridade do que estava antes. Legal, obrigado. Parabéns novamente, cara. Valeu. Oi, Igor. Eu sou o Luciano do Serpro. Parabéns pela apresentação. Gostei muito do que você mostrou aí. Obrigado. E você falou que através dessa ferramenta e dos comandos você consegue dar restart, atualizar parâmetros. Eu queria saber se você consegue fazer atualização de versão do agente Zabbix que está no servidor monitorado. Atualizar a versão ou mesmo instalar o agente. Eu já pensei nessa funcionalidade, porém ela é um pouquinho mais difícil de fazer. O restart já foi um desafio, porque quando você chama um comando através do Zabbix Agent, ele é um fork filho do Zabbix Agent. E quando ele morre, os filhos vão junto. Então, se você startar um processo de instalação, por exemplo, ele vai tentar levar o cara junto. Você pode tentar dar um fork e tudo, só que aí você acaba caindo um pouco no que o SO te dá. Quais são as bibliotecas que você vai ter, qual que é o SO que está lá para você conseguir fazer uma chamada e tentar desvencilhar esse cara para ele virar um processo autônomo dentro do SO e conseguir rodar. Porque quando você mandar fazer a instalação, ele vai derrubar tudo, né? Ele vai parar o serviço, vai apagar o binário, vai tirar e vai colocar um novo. Então eu estou tendo um pouco de problema para conseguir fazer esse tipo de coisa. Estou tentando, estou pensando em fazer, mas hoje não é possível ainda. Beleza, obrigado, parabéns. Sou Hernández Martins, Oh, São Paulo.
Cara, uma pergunta que a gente estava debatendo ali atrás é por que Shell? Você pensou em algum momento, alguma outra linguagem, por skill? Tem algum motivo especial por ter utilizado Shell? Olha, o ZTools, praticamente 99% dele é em Perl. A única coisa que eu tenho de Shell rodando hoje é o script que faz o restart. Ah, entendi. Na verdade era... É o contrário. É o contrário. Mas não tem problema, não tem problema. dizer. Obrigado. Eu te ajudo, eu te ajudo. Eu sei, você mas sempre me ajuda. Eu escolhi o Perl por 2 motivos. Um, por causa de skill. Eu sou especialista em desenvolvimento em Perl na empresa que eu trabalho. E o Perl está presente em todos os Unix-like. Então eu tenho uma facilidade de usar ele em todos os caras. Se eu vou usar Corn Shell, por exemplo, beleza. Corn Shell ele tem em todos os SOs? Não tem. Vou usar Shell então. Shell tem. Porque o Bash também não tem em todos eles. Por exemplo, você tem AIX que não tem Bash. Mas o Shell, o problema é que ele é muito pobre. Você consegue fazer muita coisa, mas ele não é poderoso ao ponto de me facilitar o desenvolvimento e o dia a dia. Então eu acabei usando o Perl por facilidade, poder e porque ele está presente na maioria dos SOs. Bom, Igor, parabéns aí pela apresentação. Você falou que quando instala os ZTools, ele percebe que tem um ambiente, um WhatsApp já instalado, detecta os dados, cria, beleza. Se tiver 2, 3, 5, Zabbix agents rodando a mesma máquina. Isso, cada em cada porta, cada um manda para o seu server, porque cada um é de um fornecedor diferente e todos querem monitorar a mesma máquina. E ninguém quer ficar mexendo no Zabbix server do outro, no Zabbix agent do outro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro agente que ele encontrar, vai pegar as configurações que ele precisa e vai se configurar para ser usado com esse cara. Se ele não foi o correto, você vai ter que ir manualmente alterar para que ele faça a comunicação usando os servidores corretos. Mas é uma boa pergunta. Mais perguntas? Boa tarde. Parabéns, eu acho a ideia bacana. Tá? Assim, seguindo a ideia de múltiplos agentes, às vezes tem múltiplos servers. Como é que ele trata isso? Porque às vezes eu posso ter um mesmo agente, por N motivos, tá? Que está respondendo a vários proxies, ou está respondendo a um proxy e a um Zabbix server. Eu tenho ambiente, às vezes a gente encontra alguns ambientes que têm necessidades de ter esse tipo de situação. Tá? A segunda pergunta, eu acho que eu já sei a resposta, está no GitHub, né? Beleza, mas a primeira pergunta... Tá. Uma boa saída, né? Faz 2 que assim não tem problema. Eu pensei nisso, mas é um pouquinho complicado de fazer. O que ele faz? Por que o agente do Zabbix tem que estar no ar? Porque ele tem que pegar algumas configurações. Quais são elas? Uma delas, por exemplo, a lista de servidores ativos do Zabbix. É essa lista que ele usa para fazer a comunicação. Pô, coloquei 5 servidores ali. E aí, como que funciona? O ZTools vai testar a comunicação com eles, vai ver se funciona. Se funcionar, ele vai guardar esse cara para usar. Se ele não conseguir usar mais esse cara, ele vai de novo pegar a lista e vai testar até achar um que funcione. O próximo que ele achar que funciona, ele configura no arquivo de configuração dele para continuar usando esse cara e vai fazendo esse processo cíclico para manter o sistema funcionando. Ou seja, ele tem um servidor. Né? Ele se comunica, hoje, ele escolhe um, tá. Ele escolhe um e mantém usando ele até que esse cara pare de funcionar. Se ele parar de funcionar, ele troca de servidor, com base na lista ativa dos Zabbix agent que está rodando a máquina. Beleza, obrigado. Opa, eu acho que é a última pergunta do dia, tá, pessoal? Parece muito interessante, tá? Gostei, parabéns pela iniciativa. Eu queria lhe perguntar se você chegou a tratar alguma parte de include, que hoje na nossa conf a gente separa por questões de gerência e automação, tá? A gente faz isso daí usando cron e wget, basicamente.
queria utilizar alguma coisa mais interessante e queria saber se vocês leem de outros arquivos. Tá? Por exemplo, Service Active, a gente tem esse cara definido no include em outro arquivo. Você chega a tratar isso? Não? Podemos ajudar a implementar, alguma coisa do tipo? Não entendi bem a sua pergunta. A parte de include, você quer dizer o que exatamente? Include do conf. Você trata os abixagent.conf como um cara só, ou você chega a ler sabe aquele path de includes? Que ele tem, que a gente pode adicionar, apendar outras coisas. Isso. Geralmente usado para user parameter. Isso. Mas estou falando, a gente usa para outros parâmetros de configuração também. Como listen.conf, a gente define um cara à parte. Service Active também está definido em um outro arquivo. Não está no agentd.conf. Entendeu? O que o agente faz na parte de configuração do user parameter ele vai no agente do agente dos ABIX, ele acha o diretório de include que você está lá configurado e ele joga esse arquivo lá dentro. E aí ele se inclui dentro do agente. É isso que ele faz. É exatamente isso que você perguntou. Dá para adaptar para poder funcionar nesse esquema. Tá bom, tá tranquilo. Obrigado. O instalador, só lembro que o instalador não está 100% completado ainda. Ainda tem algumas partes que ainda não estão funcionando, mas work in process. Né? Senhores, obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas.